Olá, amados, graça e paz. No vídeo de hoje nós estaremos mostrando para vocês quem são os três povos de representação bíblica, não é, que Deus trata nas Escrituras. E por que se faz tanta confusão na hora de interpretar a Bíblia, e um ramo, não é, da escatologia cisma em dizer que a igreja é o Israel de Deus. E com essa afirmação, muitos colocam a igreja dentro da tribulação. Então você vai ver hoje por que se comete esse erro, simplesmente por desconsiderar que existem três povos de representação bíblica. Ok? Então já eu volto trazendo para você quem são esses povos. Ok? Fiquem na paz, já a gente retorna com a Escatologia em Foco. Olá, amados, graça e paz. Sou o professor Antônio Lira e estamos com a Escatologia em Foco. E hoje nós estaremos falando quem são os três povos de representação bíblica. Eu estarei mostrando para você cada um desses povos. E se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Dê um like, ative aí, toque no sininho para ativar as notificações, porque sempre a gente vai estar te informando quando chegar vídeos novos por aqui. Ok? Pronto. Então, quem são os três povos de representação bíblica? Na Bíblia, existem três povos que Deus trata. É importante você fazer essa separação, porque se você não fizer essa separação, na hora de interpretar a Bíblia, você vai pensar que a igreja passa pela tribulação e a igreja não tem nada a ver com a tribulação. Não é? Então, quero começar te mostrando o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Que diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Nota-se que Paulo diz aqui: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Ele mostra três povos distintos, três povos diferentes. Não é? E quem são esses povos? Não é, que Paulo está mostrando? Obviamente que gregos aqui se refere a gentios. Em algumas traduções vem a palavra gentil, em outras vem a palavra grego. Por que grego e gentil? Porque Alexandre o Grande, ele se tornou um grande conquistador. Aos 30 anos de idade, ele tinha conquistado todo mundo conhecido. Foi um império vasto. E ele decidiu helenizar o povo conquistado. Então, todos os povos que Alexandre conquistou, ele decidiu transmitir a cultura grega para eles e também o idioma grego. Então, ele começou a passar a cultura grega para esses povos e também começou a transmitir o idioma. E, basicamente, o mundo todo conhecido falava o grego. Tinha o grego como uma sua segunda língua. É como se fosse o inglês nos dias de hoje. Tanto é que você, quando lê a Bíblia ela foi escrita em grego koiné, mas a maioria daqueles homens, eles eram judeus. Porque eles tinham o grego como uma segunda língua, justamente por causa da helenização feita por Alexandre o Grande. Então, quando fala gregos aqui, significa todos os povos que não são judeus. Ou quando fala gentil, significa também todos os povos que não são judeus. Ok? Então, quem são judeus? Judeu são todos os descendentes de Abraão. Então Deus chama Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e dele faz uma grande nação. Então todos os da linhagem de Abraão, descendente de sangue, a Bíblia chama de judeus. São etnicamente judeus, judeus de sangue. Ok? Então vimos dois povos aí, judeus e gregos, ou gentios. Ok? Então, e tem um terceiro povo que aparece no texto, e Paulo fala a igreja de Deus. Então a igreja é o terceiro povo de representação bíblica. Quem é a igreja? Igreja é todos aqueles gentios ou judeus que se convertem. Então, todo que se converte se torna igreja. Todo que aceita Cristo e nasce de novo se torna um terceiro povo, se torna a igreja. A igreja, ela não foi citada no Antigo Testamento. Ninguém sabia que a igreja
iria existir, era um mistério oculto em Deus. E a igreja ela surgiu por causa da rejeição. Não é? Quando se rejeitou a pregação, os judeus rejeitaram a pregação, a palavra de Deus chegou aos gregos ou aos gentios, e eles acabaram se convertendo, principalmente Paulo, que era chamado apóstolo dos gentios. Ele saiu para pregar para o mundo gentílico, e aqueles que se convertiam acabavam se tornando igreja. Amém? Nós no Brasil éramos gentios, não somos judeus, descendentes de sangue. Nos tornamos igreja quando aceitamos a Cristo, não somos mais gentios, biblicamente falando. Eu queria continuar falando desses 3 povos, porque alguém pode dizer que esse é o único texto, mas está muito enganado. Paulo repete isso praticamente o tempo todo, essa divisão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 ao 24. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem um sinal, primeiro povo, judeu, enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos ou gentios buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ele diz, enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, nós, quem é nós? A igreja, não é? Nós pregamos a Cristo crucificado. Quem é que prega a Cristo crucificado, se não a igreja? Então, mais uma vez, ele cita os 3 povos. Para não dizer que saiu sem querer, no versículo 24, ele diz assim, mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, Deus chama a judeus e a gregos a se converterem para que se tornem igreja. Ok? Eu quero ler um outro texto, que é o de Efésios, capítulo 2, do 13 ao 19. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ambos os povos, ele está tratando dos judeus, da rivalidade que havia entre judeus e gentios. Ele diz, de ambos os povos, gentio, ou gregos e judeus, fez um, ele diz, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe, os gentios, né? E paz aos que estavam perto, os judeus, porque por ele, ambos, gentios e judeus, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, aqui, mais uma vez, Paulo ele está nos mostrando que existem 3 povos de representação bíblica, e isso é importantíssimo para poder aprender escatologia de uma forma correta, porque senão você vai fazer confusão. Se você desprezar essa chave, que na verdade é uma chave de interpretação, os 3 povos, não é? Você vai cometer muitos erros na hora que você for aprender escatologia e fatalmente que você vai colocar a igreja na tribulação, se você não fizer essa separação. Por que é importante? Eu li 3 textos aqui que mostram a maneira como Paulo pensava. Existem mais, mas se o apóstolo Paulo, que é o maior teólogo que esse mundo já viu, é Paulo. Não existe outro maior do que Paulo. Pode juntar todo mundo aí que não dá um Paulo, porque ele foi um vaso escolhido para descortinar o evangelho para nós. Tudo que estava escrito na lei, Paulo trouxe para nós mastigado, colocando cada macaco no seu galho. Paulo trouxe para nós a revelação da questão da lei para a graça, da passagem da lei para a graça. Paulo trouxe acerca dos dons espirituais, a forma de governo da igreja, os 5 dons ministeriais. Ele nos mostrou como que a igreja deve proceder neste mundo, a evangelização do mundo. Paulo trouxe como é que a igreja se comporta diante daqueles que são débeis na fé, daqueles que têm
que são gentios no mundo, que vivem uma vida para os ídolos, como que a gente pode se comportar diante dessas pessoas, como tratar o novo convertido. Então Paulo, e muito mais, né? Eu estou falando aqui por cima, mas em suas cartas ele traz orientações para pastores, não é? Como que a gente deve estabelecer um diácono na igreja. Então Paulo foi o homem que trouxe para nós exatamente como que a igreja deve se comportar. Ele realmente foi muito importante para estabelecer a doutrina. E se Paulo via 3 povos, meu amigo, você não pode negligenciar essa chave. É fatal. É fatal para você negligenciar essa chave. Se a gente for aqui ler Gálatas, que eu quero ler o texto onde as pessoas fazem a espiritualização. Elas espiritualizam dizendo que a igreja substitui Israel nas profecias. Essa é a pior interpretação que se pode dar. É enfiar o pé na jaca. Realmente, o cara que faz essa interpretação, ele está desconsiderando que Deus é cumpridor de palavra, ele está desconsiderando todas as alianças que foram feitas no passado, seus cumprimentos. Então, não se pode espiritualizar, dizer que a igreja é o Israel de Deus. Eu queria ler o texto que usa como base para isso, que é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim ser nova criatura. Só para refrescar aqui a memória, a carta de Paulo aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. É a carta onde Paulo define ali os limites da nossa fé. Martinho Lutero chamava essa carta de Minha Queterine, fazendo alusão à sua esposa, Catarina Vambora, porque é a carta que mostra exatamente que a palavra de Deus, aquilo que Cristo trouxe através da nova aliança, é o que deve perdurar para a nossa regra de fé e prática. Os crentes da Galácia estavam deixando de seguir os ensinamentos que Paulo havia estabelecido na igreja. A igreja da Galácia, ela foi fundada na sua primeira viagem missionária, onde Paulo ele sai de Antioquia da Síria para Antioquia da Psídia. Ali ele vai em Listra, Icônio e Derbe, e Antioquia da Psídia, e ali ele estabelece 4 igrejas. No final de 2 anos ele sai voltando, confirmando os irmãos, e em seguida ele sai dali. Quando ele sai dessa situação, de estar junto dos irmãos, mestres judaizantes chegam tentando implantar os costumes de Moisés na igreja novamente, querendo que os irmãos se circuncidassem, que eles guardassem o sábado, que eles guardassem as festas. E Paulo, então, ele fica muito chateado, e essa é a única carta que Paulo não elogia os seus leitores. Todas as outras cartas, Paulo tece elogios, mas nessa, Paulo não tece elogios, porque eles estavam se desviando da verdade. E esse texto que a gente leu agora, diz que Paulo está dizendo que nem a circuncisão já é o clímax da carta, ele já está finalizando, ele diz, é o clímax, ele diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, em sim ser nova criatura. Ele fala que mais importante do que os rudimentos da lei é ser nascido de novo e se tornar igreja. Isso é o mais importante. E no final ele diz assim, todos quantos andarem conforme esta norma ou esta regra, que regra que ele está falando? O ser nova criatura. E o mais importante é ser nova criatura. Todos que andarem conforme essa regra, ele diz, ser nova criatura, paz e misericórdia sejam sobre eles que andarem conforme essa regra e sobre o Israel de Deus. Então ele faz a separação. Aqueles que andam conforme essa regra de ser nascido de novo e de dar lugar à vida no Espírito, e aqueles que são o Israel de Deus. Por que ele usa a expressão Israel de Deus? Nota-se que ele já está falando que são 2 povos diferentes. Os que andarem conforme essa regra e sobre o Israel de Deus. Não é a mesma coisa. Então, como pega esse texto e diz que a igreja é o Israel de Deus? Ele está dizendo aqui que são 2 coisas, nascido de novo e sobre o Israel de Deus. São 2 povos diferentes. E quem é o Israel de Deus? O Israel de Deus é o povo judeu, que apesar de ter rejeitado a pregação de Cristo, ainda é amado. Ainda é muito amado por Deus e tem plano de Deus para os judeus. No fim da tribulação, eles se convertem. Paulo repete a ideia dos profetas do Antigo Testamento, como Zacarias, como Ezequiel, como Jeremias, que fala da conversão nacional da nação. E a nação, no final da tribulação, se converte.
E Paulo diz que todo Israel será salvo. Ele repete a mesma coisa. Eu queria ler aqui Romanos 11, 26, e ele diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós. Trata os judeus como inimigos, porque se você refrescar sua memória, você vai ver que a perseguição começou partindo do judaísmo. O Império Romano não perseguiu os cristãos, inicialmente não, mas a perseguição veio do judaísmo, porque entendia que o cristianismo era uma seita, e a perseguição foi tão feroz que os apóstolos se dispersaram, os discípulos se dispersaram de Jerusalém, por causa dessa perseguição que veio sobre a igreja no início. Paulo mesmo já esteve na pele de um perseguidor, ele sabe o sentimento que havia dentro do coração de um perseguidor que via a igreja como uma seita, e ele diz que eles são inimigos aqui, mas são amados por causa dos pais. Ele termina, né? Quanto ao evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Então, queridos, é importante que você saiba fazer essa separação, porque Paulo faz essa separação entre Israel e igreja o tempo todo. Israel é Israel, igreja é igreja, gentil é gentil. Amém? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não conhece o nosso curso avançado de escatologia, e você possa clicar aí no botão aí embaixo e conhecer o melhor curso da internet. O melhor curso bíblico, é disparado o melhor curso bíblico da internet. Nós estamos realmente caprichando para dar a você o melhor da escatologia bíblica. O curso está dividido em módulos, onde você vai ter a assistência de um professor. Estarei à sua disposição para responder as suas perguntas numa plataforma online. Você poderá dividir em 10 vezes esse valor, o valor do curso. Clica aí, veja as formas de pagamento e seja grandemente abençoado, ok? Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um like e até o próximo vídeo.